coisa que a gente vai fazer, né? Como a gente está trabalhando com Dart só, a gente pode criar um projeto só Dart, né? Aquela primeira aula eu não criei o projeto, eu fui lá e criei o arquivo. Só que aí criou o problema da importação de bibliotecas que vocês possivelmente iriam usar, né? Então, para eu fazer um trabalho bem feito, tanto no Flutter, né, a partir de semana, na próxima sprint, a gente já vai começar com Flutter, né, essa vai ser a última só com Dart, eu vou, a gente vem aqui, ó, em paleta, né, aqui, ó, ver, paleta de comandos, tá? Aí aqui em paleta de comandos a gente, né, coloca Dart, espaço, New Project. Já apareceu para mim porque foi o último que eu usei. Então, você clica aqui, ó, ele vai criar um projeto novo para você. Aí ele vai te dar algumas opções. Isso é a mesma coisa para o Flutter, né? Só que aqui nós estamos fazendo só para Dart. Nós vamos fazer um que é um console application, né? Uma aplicação para console. E aí eu vou aqui colocar o meu nome. Vou colocar aqui Sprint 2, tá? Ah, não, desculpa. Primeiro eu tenho que apontar que é pro temp, e aí agora que eu vou dar o nome do projeto. Aí ele vai criar uma pasta, tudo certinho. Então, Sprint 2. Beleza aí? Acompanhando certinho? Beleza. Perfeito. Tá, esse projeto aqui é o projeto que ele criou novo, tá? Então, tanto no Flutter, quer dizer, nas próximas tarefas que a gente vai fazer, quanto nessa, ele cria esse universo aqui para nós, e dentro desse universo aqui, essa pasta bin não importa para nós agora, mas a pasta lib é onde a gente vai fazer os nossos códigos, e a pasta teste é onde a gente vai fazer os nossos testes unitários. Basicamente, a gente vai usar o teste, o lib e esse pub spec aqui. Esse pub spec é onde a gente faz os settings para poder instalar os módulos, as bibliotecas que a gente vai estar utilizando, tá? Então é aqui que a gente vai fazer todos esses ajustes. Deixa eu abrir. Para a gente ver aqui o que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, olha só, a gente vai trabalhar com a parte de teste. Então, a parte de teste, tá vendo aqui que tem aqui dev dependência e dependências, tá? O que é o dependências? Quando ele está assim, ele está comentado. Significa que você não está usando nenhuma biblioteca das suas dependências. Se você for utilizar, você tem que tirar esse comentário, tá? E você tem que colocar qual é a dependência. Vamos supor que eu vou usar um bit array, que é uma dependência que tem. Aí eu venho aqui e coloco ela, só que eu tenho que dar um tab. O tab aqui, você tem que colocar ele corretamente, senão ele entende que não faz parte do dependências, tá? Aí, como é que eu sei que a última versão do BitArray é a 2.2.0, tá? Como é que eu sei isso? Eu vou lá na internet, né, vou abrir aqui, vamos colocar, vamos supor que eu coloco lá, ó, Dart BitArray, por exemplo. Aí você clica aqui, ele vem, abre essa carinha aqui que é básica do Dart, você vem aqui, ó, instalação. Aí ele vai falar assim, ó, ou você dá esse comando, quando você der esse comando, ele já vai fazer aquela inserção que nós fizemos lá. Então, olha só, eu vou deixar aqui de volta, beleza? Vou abrir um terminal e vou no terminal digitar aquele código. O que ele vai fazer para mim? Ele vai editar esse cara aqui para nós e já vai fazer clicar nesse botão aqui que é o update, que é trazer isso aqui para nós. Né? Então, aqui, ó, tá vendo que ele escreveu aqui, ó, dependências e colocou o BitArray? Ele não tirou o comentário, ele inseriu ele a mais. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Tá aqui, ó, colocou ele aqui para nós. Então, ou você faz isso, ou você simplesmente vem aqui, ó, e insere, que é o que ele está falando para você. Você vai lá e insere o cara, tá? Feito isso,
O ideal é você apertar aqui, que aí ele vai baixar tudo que está relacionado a essa biblioteca e vai estar utilizando. Independência é aquilo que você vai utilizar quando o seu código estiver pronto, já a versão release dele. O dev dependência é aquilo que você está usando na hora de execução de confecção do seu código. Então, o teste é algo que depois de compilado, ele não vai entrar junto no código. Ele não tem que entrar. Então, ele é uma coisa que entra como dev dependência. Né? Na parte de debug, esse código pode até estar entrando ali, na hora de desenvolvimento ela entra, mas quando eu gerar minha versão release, não. Isso aqui é um ponto importante também da linguagem Dart, né, com framework Flutter, importante. O Dart, cara, ele junta características de código compilado com características de código interpretado. O que quer dizer isso? Quando eu tenho um código interpretado, para eu poder fazer debug, para eu fazer uma série de ações nesse momento de desenvolvimento, é muito bom, né, o código interpretado. É o caso do MATLAB, o caso do Scilab, tá? É o caso aí do próprio Java e tudo mais. O código compilado é que depois que você compila, o código fica muito mais... um código muito menor e mais rápido, né? Então, ele é um código otimizado, vamos dizer assim, né? Você não tem que ter uma máquina que fica interpretando em tempo real ali e executando. E como é que o Flutter funciona? Quando você está em modo debug, ele é interpretado. Então, em modo debug, ele está interpretando o seu código, tá? Que nem acontece com o Java e tudo mais. Quando você manda ele gerar o release, aí ele compila o seu código para a linguagem de máquina da plataforma que você escolheu, né? No caso do Windows e do Linux, ele gera um código em C e executa um compilador C da plataforma que você está, né? Tanto que na nossa configuração aqui, a gente colocou o compilador CL lá, que é o compilador do Visual Studio, tá? Aí ele compila para você o código C. Então, o que ele faz é pegar o Dart, converter para C e compilar. Quando é Android, ele vai gerar lá para a linguagem de máquina Android, que eu não lembro agora o nome. Quando é para o iPhone, a mesma coisa, tá? Tá claro isso aí, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou começar a debugar aqui para vocês os códigos e vocês vão ver que maravilha que como que fica fácil a gente poder trabalhar desse jeito. Eu não tenho nenhuma dependência, então não vou colocar nada não. Agora, o testes eu vou ter que colocar. Beleza, vou salvar aqui. Ele, quando eu dei um Ctrl S, ele já atualizou. E agora nós vamos aqui para Sprint. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Deixa eu achar um... Deixa eu abrir aqui um código aqui para a gente poder trabalhar. Deixa eu onde que tá. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro dessa pastinha lib, eu vou começar a criar essa funçãozinha aqui para nós. Vamos vir aqui, vou criar um arquivo, novo arquivo, .dart, né? Esse é a função que a gente vai fazer. Então, o que essa função faz? Ela recebe o inteiro e retorna um hexadecimal. E esse hexadecimal vai ser numa string. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? Essa é a nossa função que a gente está construindo aqui dentro desse arquivo. Beleza até aí? Ele está dando um erro, né, porque ele fala que você tem que retornar um string e nada foi retornado. Então, o que tem que ter aqui? Tem que ter um return. Só que tem que ser um return de string, por exemplo. Quando eu colocar assim, ó, ele tirou o erro, só para a gente entender. Então, ele vai receber o inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma função, né, que na verdade a gente chama de um método
da primitiva inteiro do Flutter, né? Então, o Flutter, o Dart, melhor dizendo, ele tem todas as variáveis ali, ele tem alguns métodos, né? Todas as primitivas, né? O inteiro, o double, todas essas primitivas têm alguns métodos. O inteiro, ele tem um método chamado toRadix string. O que é esse cara? Radix, gente, tradução aqui seria base, seria raiz, né? O que ele faz? Ele vai converter esse número inteiro para uma string, mas você vai falar para ele qual que é a base que esse cara está trabalhando. Se esse cara estiver trabalhando na base 16, ele é hexadecimal. Se você estiver trabalhando na base 2, ele é binário. Se for 8, octal. E esse cara, ele é tão louco que ele vai até o 35. Por que o 35? Porque ele considera o Z, né, como se fosse um tipo de dado em que o Z é o 35. Eu não conheço esse tipo de dado, mas ele tem essa característica aqui para nós. Então, basicamente, a função que eu tenho que fazer aqui, ó, é essa. Vocês entenderam o que eu fiz? Vamos ver se isso aqui funciona? Então, vem aqui main, né? Na verdade, eu não vou usar assim, eu vou usar aerofunction, né? Função seta. E aqui na função seta, eu vou simplesmente dar um print, né? E o meu print, eu vou colocar o nome da função com o valor que tem lá dentro. Então, o valor 10, por exemplo, aqui tem que colocar um ponto e vírgula, certo? Agora eu vou executar. É só clicar aqui no run, tá? Ele vai executar e vai mostrar aqui para mim, ó, retornou A. Se eu colocar, por exemplo, sei lá, 48.056, Ctrl S, e rodar, ele vai me retornar lá, ó, BDB0. Entenderam isso aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Certo? O que eu fiz? Alguém usou essa função aí, radix string? Eu usei. Eu tinha que fazer justamente isso, de inteiro para x, então eu fiz essa função aí. Então, fechou. Até aí você fez funcionar. Só que você ainda não foi um desenvolvedor. Você não desenvolveu o seu código corretamente. Por quê? Agora você tem que começar a pensar quais são as limitações desse código. Primeira coisa, lá no hexadecimal, você tem que estar sempre usando, lá no Heart, essa conversão, ela tem que ser sempre 4 termos, né? Ela nunca pode ser menos do que 4. Então, se fosse na versão, ó, aqui quando a gente escreveu 10, ele não pode simplesmente me dar A. Ele tem que me dar 0, 0, 0, A. Senão, está errado, né? Esse é um dos pontos que eu tenho que fazer. Então, aqui no Dart, ele é até mais fácil do que o Scilab, né? O Scilab, depois que você aprende a linguagem aqui, por isso que eu passei para o Flutter, porque eu percebi que ele tinha muito mais facilidade. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar um final, né? Lembra que final é aquela variável que é uma constante. Interessante. Por que eu tenho que sempre declarar o que é constante como constante? Qual que é a grande vantagem? Porque aí eu ganho no que o C++ é uma das melhores linguagens, e esse cara aqui, ele, na verdade, ele está em cima de um C++. É você diminuir a alocação de recurso desnecessária. Então, quando você cria um negócio que é do tipo constante, e você manda isso para uma função, ele não fica realocando o recurso para aquela função, ele manda o mesmo endereço de memória. Só que ele fala assim, ó, é esse mesmo endereço, mas você não pode mudar essa variável, tá? E isso otimiza muito o seu código em tempo de execução, tá? Então, o Dart, ele veio com essa característica. Tudo aqui nele é, na verdade, ponteiro, tá? Quando você cria uma variável, ela é ponteiro. Quando você não atribui nada, ela não tem endereço de memória, então ela é do tipo nula, tá? Aí quando você atribui um valor, esse ponteiro já tem um endereço de memória, e só que isso é transparente para o usuário, você não precisa ver isso. E o grande problema do C++ é a questão de ponteiro, tá? Então o que o Dart faz é resolver o problema do C++ utilizando das vantagens que ele tem. Enfim, né, vocês vão ver isso utilizando. Tá? Aí eu venho aqui, ó, e faço a conversão. Agora eu vou criar uma outra variável
e vou pegar o tamanho, né, que ficou minha conversão. Então, ele tem um outro método no tipo string, que é o tamanho. Aí ele fala, ó, o tamanho é do tamanho 1. Ah, é do tamanho 1? Então, eu pego 4, porque tem que ser 4, 4 menos 1, vai dar o meu size. E aí, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar agora, eu vou falar assim, ó, tem que começar com 0. Então, tem que começar com 0, certo? Só que eu quero esse 0 replicado size vezes, tá? Isso é o que ele tem, mais a outra string, que é, né, a mesma coisa aqui que o valor. Entenderam o que eu fiz aqui? Agora vamos rodar, né, o código e vamos ver o que ele vai colocar lá para mim, ó. 000A. Viram que ele complementou aqui para nós? Vamos colocar aqui uma outra opção. Olha lá, agora ele colocou só o 03F2. Entenderam o que eu fiz aqui, gente? Sim ou não? Pode explicar de novo, José? Claro que Eu não sim. entendi como é que ele diminui ali o length ali. Como que ele diminui aqui, ó? O valor... Ah, vamos fazer uma mágicazinha então aqui, ó. Vamos colocar um ponto aqui, vamos utilizar a vantagem de ser um código compilado. Coloquei o ponto, só que ao invés de eu dar run, eu vou rodar debug. No que ele vai dar debug, ele vai parar lá naquele ponto. Aí tá vendo que tem um console aqui? Esse console, eu posso agora digitar código aqui como se eu estivesse rodando. Então eu posso pegar aqui e escrever aqui, ó, valor, né? Aí ele vai me mostrar lá o que está na variável valor. Se eu escrever valor.tamanho, né, ele vai me mostrar o que está lá, ó, valor.tamanho, 3. Então aqui eu posso ir fazendo, né, o meu código, ver quando funciona, depois eu colocar lá no meu código. Então vamos fazer isso. O que eu faço agora? Eu crio uma string de 0 e falo que essa string, eu quero ela um número de vezes, né? Por exemplo, se eu colocar 3, olha lá, ó, colocou 3. Se eu colocar 5, olha lá, ela tem 5 zeros. Tá vendo o que eu fiz? Peguei a string, então aqui eu posso trabalhar como se eu estivesse no MATLAB, no Scilab, programando agora que ele está com o seu interpretador rodando. Aí o que eu faço agora? Se o meu valor, tamanho, inclusive se eu apertar setinha aqui, ele pega os valores que eu digitei anteriormente, é 3 e tem que ser 4, o que eu faço? Eu ponho isso aqui, 4 menos, eu tenho quanto de zero eu preciso ter. Aí o que eu faço? Eu coloco o 0 e multiplico por esse valor. Eu posso, né, salvar isso numa variável, que é o que eu fiz. Então a variável size, né, ela ficou exatamente com esse tamanho aí, que é o 3. E aí eu tenho 3, quer dizer, que é 1. Aí eu tenho 1, 0, né? Então ela faz isso aqui primeiro, multiplicação sempre primeiro, depois soma com o valor. Só que eu estou fazendo multiplicação e soma de string. E o legal é que na string, quando você multiplica uma string por um número, significa que eu quero replicar aquela string, aquele número de vezes. E quando eu somo, quer dizer que eu quero concatenar aquelas duas strings. Foi isso que eu fiz aqui. E aí eu retorno isso aí. Já. Sacou? E aí a gente Entendi. pega e, cara, eu posso brincar aqui à vontade, né? Eu posso criar aqui as variáveis, posso, né, usar que ele é interpretado, né? Final não pode. Eu já usar que ele é interpretado, salvar, então se a variável ainda não foi declarada, ele não aceita, aí eu tenho que usar esse valor aqui, por exemplo, e pegar uma string que eu criei, multiplicar, aí você vai treinando aí quais são as possibilidades que o interpretador cria para você, sabe? Vocês viram que eu criei uma variável final valor aqui? E se eu não tivesse feito isso, eu tinha que ficar replicando essa função aqui várias vezes. Ó, uma boa prática de programação é você pegar esse resultado e colocar numa constante, né, já que você vai usar ela várias vezes, e usar ela várias vezes, do que você ficar chamando o método várias vezes. Entendeu isso? Porque eu teria que usar esse cara aqui na hora de calcular o size, e depois teria que usar esse mesmo cara aqui na hora de mostrar o valor final. Então é melhor eu colocar ele numa constante primeiro e depois usar ele. Foi por isso que eu criei esse cara aqui. O size já não precisava tanto, né? Mas eu preferi trabalhar dessa forma para saber o que eu estava fazendo.
Tá, beleza, resolvi um problema, mas não resolvi todos os problemas. Agora que vai entrar a questão de analisar erro no meu código. O meu código tem a situação em que o cara pode entrar com um número aqui, que a conversão dele vai dar mais do que 4 dígitos em hexadecimal, e isso não pode acontecer. Então, quando isso acontecer, eu vou ter que dar um if de erro. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer assim, ó, if, se esse meu valor aqui, o inteiro, for maior do que isso, né, poderia ter pegado já o valor também em hexadecimal, tá? Você fala assim, não, professor, vamos fazer assim, ó, se o valor em hexadecimal for maior, mas eu vou deixar aqui, for maior que isso, o que eu vou fazer? Aí eu vou chamar uma funçãozinha aqui, que em muitas das linguagens é a mesma função, tá? É strofe. O que ele faz? Ele vai pegar e vai gerar uma mensagem de erro para o seu sistema. Esse caso, a minha mensagem de erro é do tipo argumento erro. Poderia ser apenas um erro mesmo, tá? Então poderia ser somente erro. Eu falei que é um argumento erro. Por que está dando esse probleminha aqui? Ah, tá. Ele quer que eu coloque abre e fecha chaves. Tá, beleza. Aí ele vai gerar um tipo de erro falando assim, ó, a função você que está criando aí, o valor foi acima do limite máximo. E aí ele vai gerar esse erro para nós. Vamos testar essa função agora. Vamos colocar aqui um punhado de número aqui e vamos rodar ela, né? Então, quando eu rodei, você vai ver que ele vai dar aqui uma mensagem de erro, e ele fala assim, ó, inválido argumento. Aí ele põe a mensagem que eu coloquei. Ele falou que é argumento. Por quê? Porque eu criei um argumento erro. E aí ele fala, ó, função tananã, o valor foi acima do limite máximo. Entenderam isso, gente? Eu Beleza. poderia estar usando aqui também try catch. Não sei se vocês têm o costume de usar, de saber o que é o try, né? O try, ele tenta rodar alguma instrução. Se essa instrução que vai estar dentro desse bloco aqui deu certo, ele não faz nada. Se deu errado, ele dá um catch, né? E esse catch aqui é onde você vai estar executando o erro, também muito comum no nosso trabalho. Lá no Scilab, eu usei try catch. Tá, beleza, fiz um testezinho, depois vou fazer uma outra função bem mais complexa do que essa, só que agora eu vou fazer os meus testes, né? Porque eu fiquei testando aqui, usando o main e tal, isso aqui não é o certo. Porque, na verdade, esse cara aqui é um arquivo onde só tem a função. Essa função vai ser usada em outros lugares. Então, eu vou vir aqui no teste, né, e vou criar um teste para esse cara aí. Então, eu vou, criar aqui, ó, um arquivo. Esse arquivo vai ter esse nome. Né, o mesmo nome lá da minha função, só que ele é do tipo teste. Como que eu vou fazer agora? Aqui, a primeira coisa é que eu tenho que importar essa biblioteca teste. Tá? Então, eu vou ter que utilizar ela. Para eu estar utilizando ela aqui, no PubSpec, ela tem que ter sido inserida aqui, que foi o que a gente fez. Tá? Aí eu vou lá, trabalhar com ela, né, e vou começar com um void main. Voidzinho, main, tal, beleza. Aí eu não vou ter argumentos, não preciso disso. Tá? Então, aqui dentro do meu teste vai ser o void main. Só que aqui eu vou usar uma função que é igualzinha na maioria das linguagens que eu trabalhei. Chama teste, né, a danada. Tá? Você viu que apareceu um run aqui? Porque agora eu posso rodar teste por teste. Eu vou fazer 2 testes para essa função, poderia fazer mais, mas eu poderia usar teste por teste. A função teste, a primeira coisa que eu tenho que colocar nela é a descrição. Então, ela coloca lá, ó, deve dar erro quando o valor em int for maior que 65.535. Essa é a mensagem de erro. Vou colocar agora a função, que ela, na verdade, ela funciona por... Você passa uma função que ela tem que executar. Então, a nossa função, nesse momento, não vai receber nada, tá? E aí, ela vai retornar o que a gente vai colocar aqui nesse código. Na verdade, deixa eu colocar aqui e pôr sim, tá? Então, é isso que ele vai estar trabalhando. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Então, primeira coisa, eu vou criar uma constante aqui, inteira, que vai ser o valor que eu vou passar. Vou chamar ele de valor int.
Tá? E esse valor vai ser igual, né, adivinha? 65.535. Eu estou falando que não pode ser maior. Na verdade, eu acho que 65.535 pode. Eu acho que não pode ser 65.536. Fez errado aqui. 36, porque o 535 vai ser FF. Ah, vamos fazer o 35 para a gente ter certeza. Depois a gente vê. Tá? Beleza. Esse é o valor que eu vou fazer. Aí você vai usar aqui um código chamado expected. Que é o que foi esperado. Olha como é que ele funciona, né? Então você manda o que a sua função vai executar e qual é o resultado esperado. Então, se a minha função executar isso aqui, ela tem que dar, né, um tipo de erro assim. Vai me dar um erro. Esse throws A captura o erro da plataforma. Gente, engraçado, as funções aqui é o mesmo nome. É porque vocês talvez não estão acostumados com teste unitário, mas no Scilab é o mesmo nome, tá? No Java, mesmo nome. Então, esse throws A captura, né, para nós o erro que tiver dado, tá? E verifica se esse tipo de erro é do tipo argumento erro, né? Eu não quero nem saber a resposta que está lá, só quero saber se ele é do tipo argumento erro. Se for do tipo argumento erro, tá correto. Só que você tá vendo que tá dando um erro aqui, por quê? Porque eu ainda não apontei, ele tá falando, tá faltando ponto e vírgula. Realmente tá faltando ponto e vírgula aqui, mas ainda continua um erro. Vou lá. Aí ele fala, você ainda não importou onde está a função. Pronto, importei onde está a função. Só que esse cara aqui ainda vai dar um erro. Por quê? Porque, na verdade, o que vai retornar essa função não me importa. O que importa é o que ele está mandando para o meu sistema de erro. Então, nesse caso, eu tenho que abrir e fechar e colocar a nossa Aerofush aqui, olha. O que eu estou falando para ele, ó? Você vai executar esse cara e o que ela retornar não me importa. Não quero saber. Eu quero saber o que está dando de erro no meu sistema, tá? Aí ele vai executar esse teste para nós. Diferentemente, se eu fosse fazer isso aqui, ó, os testes que dá certo. Por exemplo, eu posso fazer um teste que dá certo. Vou depois executar ele aí para vocês verem. Eu vou pegar esse teste aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Deve calcular para 255 o valor 0 FF, porque ele tem que ter os dois zeros na frente, não pode ser quebrado. Então, quando for 255, aí aqui não, eu quero que ele retorne. Então, é o valor que ele vai retornar, vai ser exatamente 255, tá? Tirei essa parênteses. Então, esses dois testes que eu estou fazendo agora. Salvei, tem dois void aqui. Dou Ctrl S para salvar. Olha só que legal, eu posso dar run para rodar todo mundo no main, ou eu posso dar run para rodar cada um dos testes. Vou rodar o primeiro teste, ele vai rodar aqui para nós. Cadê? Já está rodando aqui, peraí. Deixa eu cancelar aqui. E vou rodar aqui o primeiro teste. Deixa eu ver se eu tenho mais de um console aqui. Deve ser também. Certo, ele tem que me dar terminal, novo terminal, depuração, rodar esse teste aqui. Beleza. Agora,
Ele está falando aqui, ó, que deve calcular 55, o valor 0 FFF, tá? Mas não era esse tipo de tela que eu queria ver, que por algum motivo ele está um pouco diferente. Ele era esperado 0 FF. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá, abri, fechei. Aqui. R$ 65.535. Agora. Tá vendo que ele colocou um cheque aqui para mim? Deve dar erro quando o valor inteiro for maior que 65.536. Na verdade, é 65.536. 65.535, ele não dá erro. E é onde que ele estava dando mensagem de erro para mim. Falou, ó, seu teste não passou. Ele está dando erro porque ele estava dando FFFF, né? Estava dando certinho. Então agora ele deu certo. Se eu rodar esse outro teste também está dando falha. Vamos ver aqui o que é. Né? Ele tá. Eu falei que quando eu colocar 255, o meu. Não, quando eu escrever 255, a resposta não é 255. A resposta tem que ser, inclusive, ele até me dá aqui qual é a resposta que está dando. É 0FF, ó. A resposta que está dando é essa. Então tem que colocar isso, que realmente é o que tinha que estar dando. Então vamos rodar esse teste. Aí ele vai colocar para nós, deve calcular para 255 o valor 0FFF. Deu certo, deu um chequezinho. Então, se eu rodar o main aqui, ele vai rodar os dois testes, né? E vai falar para mim, ó, o teste 1 foi passado, o teste 2 foi passado, os dois testes foram aprovados. E aí eu posso pôr vários testes aqui. Qual que é a ideia do teste? É claro, né, eu testar a função que eu estou fazendo, mas também deixar aqui registrado o que essa função precisa ser aprovada, né? Ela precisa ser testada. Porque se eu fizer alguma alteração na função, eu tenho que rodar os testes e ela tem que dar tudo aprovado. Entenderam isso aí, gente? Sim ou não? Não Não estou. entendi. Ó, se você colocar o mouse em cima da função teste, você vai ver quais são os parâmetros dela. A descrição, que nós colocamos, e aí ela tem essa função que é o corpo. Dentro dessa função, você tem aqui os elementos de teste on, né, que é quando você está testando. Você pode calcular um timeout, ou seja, nós vamos ver aqui mais para frente que existem dentro do Flutter, né, no C++ também tem, mas você tem que ter uma biblioteca. São variáveis que são assíncronas. Essas variáveis são muito usadas quando a gente está trabalhando na internet. Às vezes você faz uma requisição lá numa página e ela demora um tempo para te responder. E o seu código não pode ficar travado esperando aquilo ali e não fazer mais nada, e aí sua tela trava, tudo trava, né? Então você tem uma variável assíncrona. O que é isso? Ela faz a requisição e vai fazer outras coisas. Quando aquela requisição fosse feita, aí ela continua aquele código ali, tá? Aqui você pode pôr um timeout, falar, ó, isso não pode demorar mais do que tantos segundos, não pode mais demorar mais do que milissegundos. E no teste você vai verificar tudo isso, tá? Então você tem uma série de elementos aqui que a gente poderia estar trabalhando também no teste. Isso eu estou fazendo um teste sem interface gráfica. Quando for interface gráfica, a gente vai ter uns testes mais complexos, e aí vocês vão ver direitinho aí como é que é. Vou fazer aqui rapidinho para nós não exceder muito o nosso tempo. A outra função, que é o complementar dessa função aí. Essa daqui é um pouco mais complexa, né? Então, a gente vai fazer ela aqui e vocês vão comentando aí se vocês tiveram alguma dificuldade. Crio um novo arquivo, vem aqui, ponto Dart, né? Vou criar o código, então o código, inicializando ele aí, vai ser esse aqui, tá? Aí ele recebe agora uma string e vai retornar um inteiro, né? O return dele é bem simplesinho, é só isso aqui, ó. Eu agora vou pegar a primitiva int e ela tem um método chamado parse.
E aí, nesse método parse, você coloca a string lá, então você está transformando uma string para inteiro, só que você fala, só que essa string está em hexadecimal, que é a base 16. Então, está na base 16. E ele retorna para você. Então, basicamente, isso aqui é a minha função. Aí eu vou aqui no teste, né, eu quero testar ela. Não vou ficar fazendo aquele main que nem eu fazia aqui antes. Eu vou aqui, novo arquivo, né, vou colocar... Opa, copiei o cara errado. Tá? Ponto Dart, sempre coloco o teste aí no final, tá? E lá no meu teste, eu vou, né, construir o main, mas lembrando que eu tenho que importar já umas bibliotecas, já vou importar. Essa daqui eu não vou importar agora, porque é legal a gente fazer a importação por ela, tá? Então, o meu teste... Eu ia pegar um teste aqui que vai dar certo. Já vou dar aqui, ó. Que quando ele deve calcular 0FF para o valor... Quando eu jogar 0FF, ele tem que dar 255. Então, se eu mandar string 0FF, tem que dar 255. Você viu que aqui está dando erro? Mouse direito, mouse direito, ele vai abrir aquela telinha, você vem aqui e importar. Exatamente, pronto. Importou, não tem erro mais. Agora vamos rodar. Aí ele vem e verifica para nós. A função deu certo. Beleza, ela funcionou. Então ela está fazendo, pelo menos, esse teste que eu fiz aqui, ela está fazendo certo. Só que é só isso mesmo, na minha função, aí eu tenho que ir lá ler a norma. Aí a norma, ela começa a falar. Então eu vou ensinar para vocês o jeito certo agora de programar. O jeito certo é eu começar a fazer os testes primeiro. Então eu vou fazer todos os testes, aí eu vou ver que os testes vão dando falha, e aí eu vou lá no meu código e vou corrigindo até os testes aceitar. Então a primeira coisa é ler a norma e verificar quais são os testes. E aí eu vejo que lá, quando o cara passar uma string vazia, não pode acontecer. Então não pode ter nenhum momento que ela vai receber aqui um vazio. Se ela receber um vazio, ela tem que dar erro. Aí se eu rodar o teste aqui, ele vai dar um erro. Não, ela deu um crash. Falou, cara, não tá dando certo isso aqui não. Ó. Você fez aí, ó, ele... você mandou uma string vazia, vamos ler aqui onde que ele tá falando. Ele já deu erro lá na função radix, né? Porque vazio por radix não pode, tá? Então ele deu um tipo de erro de argumento. Ele tá até falando aqui, mas não foi configurado esse erro de argumento. Essa é uma situação que eu tenho que ver. Outra situação é que não pode ser maior que 4 caracteres. Se eu li lá do Hart mais do que 4 caracteres, tá errado. Então eu tenho que fazer um teste que deve dar erro quando o valor em hexa for maior que 4 caracteres. Por exemplo, esse cara aqui, ó, tá? Então se eu rodar aqui, né, ela vem e deu erro, tá? Tá falando aí para nós que tá com erro também nesse ponto aí. Qual outro erro que eu posso colocar? O cara colocar uma letra que não é até F. Né? Imagina que o cara põe um Z. Né? Por algum motivo, um bit mudou e a sua leitura vem um Z, por exemplo. Cara, Z não tem hexadecimal, correto? Então, tem que dar erro. Tá funcionando para isso? Não, meu código não está funcionando para isso. Beleza, então eu ainda tenho que corrigir essa função nisso. O que mais? Agora nós temos que fazer o jeito que ela funciona, né? Deve calcular para ABCD um valor. Então eu vou fazer um outro teste aqui que é válido. Eu vou colocar 4 elementos e ele tem que calcular o valor certinho aqui para mim. Né? Isso aqui, ele está funcionando? Aí eu rodo esse teste. Opa, esse cara aqui, ele funcionou. Beleza. Então agora eu tenho que ir lá e corrigir esses outros testes aqui. Pode ser que tenha mais coisas que eu esqueci. Aí eu tenho que ler a norma tudo direitinho, pensar em todas essas possibilidades, colocar aqui nos meus testes. Agora eu volto para a minha função e vou corrigir isso. Né? Então como que eu vou corrigir isso? Primeira coisa é ir lá e verificar. Primeira coisa, não pode ser vazio. Foi o primeiro teste que a gente fez. Então, se é uma string vazia, nesse momento eu quero um erro. Gente, pode ser lá no Flutter, quando a gente for trabalhar, ele não vai mexer, ele não vai gerar um erro para o sistema. Ele vai gerar um diálogo para você, né, tratar isso
e ele voltar para o estado operacional. Se a gente gerar um erro que nem a gente está fazendo aqui, esse erro, o código da creche para e pronto. Né? Depois a gente vai ver como é que isso faz. Ele vira uma tela vermelha no seu celular e fica escrito essa mensagem de erro que a gente escreveu aqui. Na maioria das vezes eu não quero isso. Eu quero que o meu código continue operando, só que falando, ó, teve um problema aqui, corrija aí e tal. Né? Então, essas tratativas de erro depois vai ser diferente, né? A gente vai trabalhar isso com tela gráfica e tal. Mas nesse primeiro momento a gente vai fazer isso. Então, eu vou gerar um erro falando, ó, função heart recebeu uma string vazia. Né? Outro caso é quando o tamanho, por exemplo, dessa string for maior que 4. Aí eu tenho que gerar um argumento error, né, desse tamanho. Poderia ser só um error, né, seria diferente. Estou fazendo aqui argumento erro. Tá? E tem outros tipos de erros lá que o Flutter trabalha, mas eu não trabalho muito com esse tipo de erro aqui que trava a máquina. Então, eu nem trabalho muito com eles. Eu trabalho com outros tipos, outra tratativa de erro, né, que é fazer o meu código ir para outro lugar que depois dá para continuar da onde ele parou. Tá? A não ser que seja um erro, como diz assim, fatal, né? Fatal error, que é aquele erro que tem que dar crash mesmo, não tem jeito, que não podia ser, tá? Aí ele fala, ó, função tananã recebeu o hexastring com mais de 2 termos, né? Recebeu argumento com mais de 2 termos, tá aí. Por que ele está dando esse azulzinho? Se você clicar aqui, é porque ele quer que você coloque as chaves. Ele sempre gosta que você trabalhe com chaves. Precisa? Não precisa. Mas se você quiser tirar o order, você coloca, tá? Gente, código verboso não quer dizer que é código que vai ficar compilado maior, não, tá? O compilador, ele arranca todas essas coisas que são desnecessárias. O código verboso, ele é melhor para mantenabilidade. Então, muitas das vezes, você faz um código muito mais verboso, mas dependendo do jeito que você está fazendo, ele compilado, ele vai ficar do mesmo tamanho daquele código que não é verboso, só que mais fácil de você dar manutenção, de você expandir ele, né? Então, todas essas características que a gente quer aqui no nosso código. Cara, agora vem uma brincadeira aqui que eu vou fazer com vocês. Tá? Aí eu vou ter que dar um breakzinho aqui para falar sobre uns métodos nativos do Dart, que é muito legal. Se você aprender a usar eles, você quase nunca vai usar for. Né? O for vai ser quase que inútil aqui. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu tenho que fazer um teste para saber vamos supor que eu tenho lá 4 caracteres. Cada caractere é uma letra. Eu tenho que testar cada um desses caracteres dentro da string. Então, o certo era eu fazer um for e caractere por caractere verificar se aquele caractere passou, né? Se ele está dando mais do que F. Se o cara colocou lá um Z, por exemplo, alguma coisa assim. Tá? Aí, se isso aconteceu, eu tenho que dar um crash. É uma forma de trabalhar esse próximo erro aqui. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, e vou dar vou colocar um pontozinho aqui, né, para eu poder fazer um breakpoint. Posso ir lá no teste que eu estou trabalhando, que é o teste que é esse cara aqui, por exemplo, e vou clicar aqui em debug para ele parar lá para nós aonde a gente quer. Beleza até aí? Agora, eu vou vir aqui e vou começar a fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, lá. Tem essa função aqui, string. Se eu colocar ela, colocar um ponto, existe um método chamado split, né, já nativo. E esse split eu coloco aqui como que eu quero quebrar. Se eu colocar nada, ele vai quebrar caractere por caractere. Vamos ver isso? Olha lá, ó. Ele mostrou para mim que é uma lista agora de 3 itens, que é o A, Z e o F. Se você colocar só sem o split, você vai ver que ele está dando o A, Z, F. Entenderam até aí? Beleza. Sim, professor. Então, ele me deu uma lista. Na lista, agora eu tenho alguns métodos. Eu tenho o método where, eu tenho o método reduce e o método map,
que são muito poderosos, né? Isso em muitas linguagens já tem. No C++, você tem que importar a biblioteca para isso. E em linguagens que são funcionais, né, que nem o MATLAB, o Scilab, a gente trabalha muito com isso e isso fica muito melhor aí da gente estar trabalhando. Aí eu vou pegar e vou criar, então, vou parar aqui, vou explicar para vocês o que é um deles primeiro, para a gente poder trabalhar melhor nisso. Então eu vou dar aqui um reduce, map e where. Que lá no Java, para quem trabalha, chama filter, tá? É na verdade um filtro, mas no Java chama filter, aqui no Dart chama where, tá? Então, o que é essa brincadeira? Eu vou fazer um código aqui com main mesmo, para a gente poder ver como é que é. Vou começar com um vetor de notas, só para vocês entenderem o que é um desses. Peguei aqui um vetor, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Chamei ele aqui e notas. E a primeira coisa que eu vou fazer é mandar com que usar o map. Aí é importante você diferenciar o tipo map, que é um tipo de dados, por exemplo. Tipo map é um tipo de dados, onde a gente vai falar mais para frente o que é esse tipo de map, e aí nesse caso aqui, esse map, ele é de mapeamento, é um mapa, tá? Ele é um tipo de dados do método map, que tem em listas. O método map, né, que você vai ver aqui, ele é de manipular, né? Então, o map aqui é de manipular, o outro lá é de mapear. Então, são coisas diferentes, apesar de ter o mesmo nome. Esse método map, que não é um tipo map, ele faz o seguinte, ele vai varrer elemento por elemento da sua lista, aonde esse E é o elemento da lista, né? Então, ele vai fazer uma função aqui dentro, uma função que você não precisa pôr nome para ela, ou você pode pôr uma função aqui que vai executar. Então, ele te insere nessa função elemento por elemento, e aqui você vai fazer um tipo de teste. Por quê? Porque no map, no mapeamento, ele faz o seguinte, quem da sua lista atender aquele teste, fica. Quem não atender, sai, para cada um dos elementos que você testou. Então, se eu fizer assim, ó, que eu só quero pegar os elementos, né, opa, eu coloquei um E ali, vai fazer daquele jeito, então. Elemente, né, que for maior que 5. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mapear em todos os seus elementos, ele vai pegar cada elemento e vai, se isso aqui for verdadeiro, ele vai colocar nessa nova lista que ele vai criar. Se for falso, ele não vai colocar nessa nova lista. Então, você vai ver que esse map, ele manipula a sua lista para cada elemento, só que ele pode... Ah, não, falei mentira, aqui é o where, isso aqui é o filtro. Tá. O where que faz isso. Ele vai fazer para cada coisa, só que ele vai filtrar para você, então o tamanho muda, né? Então você está filtrando cada um deles. Ó, eu vou pegar elemento por elemento, vou fazer um teste nesse elemento. Se esse teste foi aprovado, esse cara fica na lista, senão ele retira. Por isso que na linguagem Java é filtro. Então ele filtra retirando apenas o que atende. Vamos dar um print nesse cara aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, print, tá? Só para a gente entender esses métodos, porque pode ser que vocês aprendam a usar eles e isso facilita muito. Por quê? Porque eles são otimizados. Se você fizer um for, dependendo do que você for fazer, muitas das vezes não vai ser tão bom quanto você está utilizando esses métodos aqui. Então, quando eu rodar aqui, ó, opa, tem erro aqui. O que é o erro? Ah, o map que eu coloquei lá que não precisava. Então, quando você rodar, você vai ver que ele criou uma nova lista que é só o 6, 7, 8, 9 e 10. Por quê? Porque ele só vai pegar os elementos que forem maior que 5. Entendeu isso? Sim. Não. Eu poderia ter feito uma função aonde ela retorna um bool, né, que seria teste, por exemplo, e essa função vai receber o elemento, né? E aí ela pode ser uma arrow first? Pode ser.
né, onde ela vai fazer elemento maior que 5. Tá? Então, esse cara é a mesma coisa. Então, eu posso substituir isso aqui dentro. Na verdade, o que eu fiz foi a mesma coisa. Tá? Eu fiz uma função lá direto. Aqui eu fiz uma função para passar. O Aerofirst, se você tem dificuldade, põe lá as suas chaves e escreve return. É só isso que ela faz diferença. Pronto, a mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Só mudei porque eu fiz aqui direto, que normalmente é melhor, mais rápido, mais direto. Então, isso que eu fiz. Esse é o where. Agora vamos para o map. Tá? Aqui é o de manipular. O map, ele mantém o tamanho da sua... Ele mantém o tamanho da sua lista. Só que ele vai pegar cada elemento da sua lista e vai manipular ele. Vai fazer ele ficar diferente. Pode ser transformar ele numa string, pode ser multiplicar por um número. Então, ele vai fazer alguma funcionalidade. Então, ele te retorna o elemento e vai ter um retorno que pode ser qualquer coisa feita nesse elemento. Então, naquela posição, eu tenho aquele mesmo elemento alterado. Então, vou executar aqui, você vai ver que agora eu retornei tudo inteiro. Aqui era tudo real, né? Eu posso fazer esse inteiro, né? Eu posso pegar esse mesmo elemento e multiplicar por 10, por exemplo, né? E aí você vai ver que ele está fazendo todos os elementos dentro da minha lista multiplicada por 10. E assim vai. Você pode fazer um teste, você pode fazer o que você quiser. Você pode pegar aquele elemento, testar se ele é maior que 5. Se ele for maior que 5, você multiplica por 10, senão você não multiplica. Enfim, entenderam aí, pessoal, o que o map faz? O map? Para a gente não se adiantar muito, eu vou para o reduce. O reduce é que é diferentezinho um pouquinho. E para ele, eu vou fazer aqui uma funçãozinha por fora, para não ficar muito complexo lá dentro, mas depois eu faço uma funçãozinha lá dentro. O que ele vai fazer, né? Aqui, ó, o reduce ele vai chamar uma função somar. O que essa função faz? Ela tem um cara que é acumulador e um cara que é elemento. E aí ele faz as contas para você. O que ele faz? O primeiro execução, ele vai pegar esses dois elementos aqui. O primeiro, ele manda para o acumulador, e o segundo, ele manda para o elemento. Aí ele faz uma conta e retorna essa conta. Esse tipo aqui, ó, que ele retorna, é o mesmo tipo do acumulador. Se aqui é double, se é int, é int. Aí o próximo cara, ele vai pegar o que ele retornou da conta desses dois e jogar no acumulador e fazer esse cara aqui para o elemento. E assim sucessivamente. Eu vou rodar aqui, que aí você vai ver melhor. Opa, o que eu fiz aqui de erro? Ah, não tem mais a função teste. Tá bom. Depois a gente, na função teste lá, a gente faz assim, que eu apaguei ela, não precisava, beleza? Ctrl S. Então, o que eu faço aqui, ó? Você vai ver aqui, na primeira coisa, ele pegou o 1 e o 2. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando print em quem é o acumulador, print em quem é o elemento. E estou retornando a soma. A soma é porque eu quero fazer a soma. Poderia fazer outra coisa. O reduce, ele no final, ele vai retornar um único número. Então, ele faz uma operação com todos os elementos que tem lá dentro e retorna. Então, ele pega lá esse elemento com esse elemento, deu 3. Aí ele vai retornar o 3 no acumulador e vai pegar o próximo elemento, que é 3. 3 mais 3, 6. Aí ele vai pegar o 6 e o 4. 4 com 6, 10. 10 com o próximo elemento, que é 5. Até chegar no último elemento. Entendeu o que o reduce faz? Professor, não. Aqui, como era o function, eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia colocar... Aqui eu tinha que pôr isso. Aí eu poderia colocar aqui acumulador, que é o primeiro, vírgula, elemento, que é o segundo, tá? E aí o que ele vai retornar? Acumulador mais elemento, tá? Opa. Então aqui seria a mesma coisa, tá? Não precisa disso aqui não. A mesma coisa que a gente usou nessa função, só para ficar mais claro, só que agora não tem o print. Então ele vem e roda tudo direto e já faz a operação. Entenderam aí, gente, ou não? Beleza, professor.
E outro ponto importante, você pode fazer primeiro um map e depois você faz um reduce. Então você pode falar assim, ó, ponto map e esse resultado ponto reduce. Quando você faz isso, ele faz isso tudo num for só. Ele já vai lá, multiplica e depois vai lá e reduz no mesmo for. Então ele não fica fazendo um for para fazer uma coisa e depois o outro for para fazer outra coisa. Ele simplifica isso num código só, fica otimizado e seu código às vezes fica até menos verboso e mais clean. Entenderam o que eu estou falando aqui? Beleza. Beleza, então esses caras aqui são muito interessantes, a gente usar esses métodos primitivos aí, e você ganha muito com ele. Tá, por que eu falei tudo isso? Para eu chegar aqui nesse cara e falar o que eu vou fazer aqui agora. Né? Então vamos lá no teste Hexa de novo, vamos rodar esse teste, qual que era o teste que dava erro? Esse teste aqui. Vou rodar ele vai parar lá no lugar. Ah, eu coloquei run, tem que colocar debug. Foi erro meu aqui. Volto lá, tem que pôr aqui, ó, debug, beleza. Aí ele vai parar aqui, ó, beleza. Agora eu vou fazer os meus, o meu brinquedo. Então, primeiro, eu vou dar um split para virar uma lista, tá ali a lista com os 3 elementos que eu tinha feito antes para você. Agora, eu vou dar um where. Quer dizer, eu vou procurar lá dentro, né, ponto, where, vou procurar lá na lista, né, então essa lista aí ela vai receber um elemento e ela vai retornar, né, a condição. O que é a condição? Essa minha lista só vai retornar, no meu caso que eu estou falando aqui, se o meu int ponto parse, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, elemento, o radix dele, a base dele, for 36, ou seja, se ele tiver alguém na base 36, né, base 36, maior que 15. Por quê? O que ele está fazendo aqui? Na verdade, ele está convertendo todo mundo desses caras, considerando a base 36. Então, na base 36, o A vira A, o F vira F e o Z vira Z. Ele não vai dar erro. Se eu colocasse 16, no A ele dava certo, no F ele dava certo, mas no Z ele ia dar erro. Aqui não, o Z vai virar Z. Só que o Z vai virar um número representa Z, que vai ser 35. Aí ele vai falar assim, nessa transformação, teve algum número que foi maior que 15? Se tiver algum número que for maior que 15, opa, tá errado, porque o maior número que eu posso ter aqui é 15, né? Então eu vou colocar, verificar se isso aqui não está vazio, né? Não está vazio. Então essa aqui é uma linha só do código que eu coloquei. Aí, epa, acho que eu coloquei um aqui. Aí ele vai me retornar true. Então isso aqui não está vazio? Não. Opa, então tem erro. Se isso aqui tiver vazio, opa, tá tudo certo. Entenderam o que é a minha lógica? Ah, professor, eu fiz de outro jeito. Beleza, eu só queria apresentar para vocês mesmo o where. Por isso que eu fiz desse jeito. Mas poderia ser feito de forma diferente. Tá? Então o que ele faz? Ele converte na base 36, porque eu sei que não vai dar erro na base 36, porque se eu colocasse na base 16 ia dar erro. Só que elementos que for maior do que o F vai ser um número maior que 15. Aí ele checa, tem algum elemento aqui que é maior que 15? Tem. Aí ele cria uma nova lista. Aí ele está criando uma nova lista com elementos maior que 15. Essa nova lista, nesse caso, vai ter só um elemento. Aí ele fala, ela é vazia? Não, ela é 1. Ah, ela é 1? Então tem erro, porque alguém no meio aí é problema. Entendeu, gente? Beleza. Pronto. Eu chequei aqui, ó. Ele coloquei aqui, vou dar para parar, vou colocar aqui as coisas que ele quer que põe, né? Ele quer que coloca, abre e fecha chaves, beleza. Dou um Ctrl S para salvar, volto lá no meu teste e agora eu vou testar tudo. Ah, não, cliquei errado, foi mal. Vou colocar aqui, ó. Aí ele vai fazer todos os testes.
Passou em todos os testes, beleza, minha função está pronta. Se alguém vir na minha função e fazer alteração nela, ele tem que passar em todos os testes e tem que ser aprovado. Se tiver uma condição a mais que ele está colocando, então ele vai ter que passar por todos os meus testes, mais o teste novo que ele está criando.